Dia movimentado, ou noite movimentada, madrugada de hoje movimentada em Brasília com a aprovação da PEC dos precatórios. O governo apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de fazer com que os precatórios, que são as ações na justiça que o governo federal perdeu e que devem ser pagas para quem ganhou, possam ser retardadas. O objetivo é fazer com que haja caixa suficiente para pagamento de programas emergenciais. Isso gerou uma grande discussão e quase que o governo perdeu, foi por 4 votos. Elivaldo Barbosa está trazendo as informações aqui para nós. Vamos começar falando desse assunto, Elivaldo Barbosa, que agitou, movimentou bastante, até pela quantidade de pessoas que serão beneficiadas com esses 96 bilhões que o governo conseguiu separar para o auxílio emergencial. Boa tarde, Welson. Boa tarde para você que nos acompanha. É verdade, essa decisão de ontem, em primeiro turno, teve uma enorme repercussão favorável para o governo e repercutiu até mesmo em outros partidos de oposição, desistências de pré-candidatura à presidência da República, desdobramento que poderão complicar talvez a votação em segundo turno, marcada para terça-feira. Enfim, é uma situação que está causando muito rebuliço lá na Câmara Federal. O fato é que foi aprovado em primeiro turno a PEC dos precatórios, que permite um caixa juridicamente seguro, orçamentariamente da mesma forma para o governo, bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 para os beneficiados. Bom, Elivaldo Barbosa, o assunto foi tratado na Câmara, tem que ter uma segunda votação, segundo turno. É a segunda votação e vamos ver como é que isso vai repercutir também no Senado. Somente depois disso é que é promulgado e passa a valer. É isso. No Senado a regra é a mesma, 2/3 do Senado favoráveis. São 54 votos dos 81 senadores. Então, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já informou que a ideia é botar logo em pauta assim que chegar na casa. Para isso, precisa ser votada em segundo turno na Câmara e é provável que essa matéria tenha um desfecho já na próxima semana. Aprovada nas duas casas, aí a PEC passa a ser uma emenda constitucional e será promulgada no Congresso, numa reunião conjunta ou sessão conjunta da Câmara e do Senado. Agora, já tem uma repercussão acentuada na política nacional. Já. É verdade, Elivaldo Barbosa, porque o PDT, que tinha a ideia de votar contra a PEC dos precatórios, né, queria que a PEC que os precatórios fossem pagos normalmente esse ano, viu a sua bancada se dividir. E isso incomodou bastante o pré-candidato Ciro Gomes. É verdade. Foram votos fundamentais de dois partidos da esquerda. O PDT, que dividiu a bancada, garantiu 5 votos que permitiram, assim, a vitória da tese defendida pelo Palácio do Planalto. O outro foi o PSB, que também permitiu. Agora, a repercussão foi maior, foi exatamente aqui no PDT, que tem como pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. É que os que votaram a favor da PEC foram taxados ou levaram o partido a ter, eu não digo um alinhamento, mas ter votado a favor de Bolsonaro, que é nada que o PDT quer em relação ao projeto eleitoral encabeçado por Ciro Gomes. Elivaldo, agora sim, o PDT é contra auxílios, é contra Bolsa Família? O que de fato fizeram com que parte do PDT e o PT, inclusive, não quisessem a aprovação dessa medida? Foi um voto tático daqueles que tentam... Um voto político, né? Um voto político. Um voto político, sim, João. Há duas interpretações. Primeiro, eu tenho certeza que ninguém ninguém de bom senso é contra benefício para os mais pobres. Ninguém é contra. Pode ser até o ideal que fosse de R$1.000. O problema que está em jogo é exatamente como o governo está encaminhando e suscitou esse debate todo em relação à oposição e situação. É porque, para a oposição, a PEC dos precatórios está associada a um projeto eleitoral de reeleição do presidente Bolsonaro e lança mão não de corte de despesa, mas de deslocamento de receita e que não vai implicar em solução do déficit fiscal, essa situação toda. E vincula essa matéria a apenas e tão somente o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro. Para os governistas, não. Foi a maneira encontrada pela equipe econômica, ou a maneira possível, juridicamente legal, para permitir que o benefício chegue até as famílias mais carentes, considerando que o auxílio emergencial já chegou ao fim, a própria
o próprio Bolsa Família, né? O programa também chegou ao fim, então é preciso que a transferência de renda tenha continuidade. E o governo lançou mão desse expediente, ou seja, de protelar o pagamento dos precatórios em favor do programa Auxílio Brasil. Daí, Elivaldo Barbosa, Ciro Gomes, então, está ameaçando deixar a candidatura. Isso não é a primeira vez que ele tem problemas com o partido e com a bancada. Vamos lembrar da votação da aposentadoria, da reforma da Previdência, que inclusive gerou estresse com o pedetista local. Ainda hoje gera, né? Ainda hoje ele enfrenta um processo de expulsão, de litígio com o PDT, vai sair do PDT em razão de ter votado favorável à reforma da Previdência, Joelson. Agora, eu falei agora há pouco com o vereador Evandro Ide, que é o presidente do partido. Pedi até que ele gravasse um vídeo, ele está numa reunião agora, não vai ser possível, mas deu declarações importantes, prestou informações importantes. Evandro Ide está em contato direto com a Executiva Nacional do PDT, Joelson, e a informação é o seguinte: o PDT já ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a votação de ontem. A direção nacional ingressou contra a votação de ontem, porque dentro daquela manobra regimental proporcionada pelo presidente Arthur Lira, que permitiu o voto remoto, ou seja, o voto de parlamentares que não estavam no plenário, estavam no exterior, mas em missão oficial. Os deputados, cerca de 10, estão na COP26, lá na Escócia, e puderam votar de lá, através de uma plataforma digital. Então, segundo o PDT, essa é uma medida inconstitucional, fere o regimento, enfim, questiona essa manobra regimental no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das medidas. A outra medida é discutir o assunto na bancada de 21 deputados federais e tentar mudar o voto dos que aprovaram o auxílio emergencial, a PEC dos precatórios, na votação do segundo turno. Rapaz, eu só acredito vendo, Elivaldo. Aí eu acho que você disse, por exemplo, o deputado federal que votou a favor do auxílio, disse sim. Aí no segundo turno, terça-feira, vai dizer não, por imposição do partido. É pouco provável que isso ocorra com todo o argumento político, ideológico, porque ele já deu sim na primeira votação. A mudança de voto é uma possibilidade muito remota, mas esse é o esforço, até também, Joelson, é um gesto da direção nacional do partido para Ciro Gomes. Sim. Olha, nós estamos tentando aqui mudar a situação, nós não arredamos as nossas bandeiras e dentro das nossas críticas a Bolsonaro, mas, infelizmente, o partido tomou esse caminho de alguns deputados. Então, é um gesto para acalmar Ciro Gomes. Eu tenho a impressão que tem mais esse efeito do que propriamente uma maneira do PDT alterar o comportamento da bancada no segundo turno. Quando ele diz que a pré-candidatura está só suspensa, não está retirada, é até uma espera de que esses gestos venham, né? Exatamente. Tá convencendo. Então vamos aguardar o que vai acontecer em relação ao PDT. E em relação a Teresina, Elivaldo Barbosa, a preocupação hoje do teresinense é com o transporte coletivo. A greve no sistema que se associou à crise que já vinha acontecendo desde antes. E doutor Pessoa afirmou que o plano B não é que ele vai ser posto em prática, ele já está em curso, Elivaldo? Quando a pergunta foi a seguinte: doutor Pessoa, o senhor editou um decreto de 6 meses de duração de emergência do setor de transporte. E aí, o que está acontecendo com esse decreto? Tem alguma ação em desenvolvimento? A população quer saber, não está percebendo isso. Ele esclareceu que sim, o plano B já está em execução no sistema de transporte coletivo de Teresina. Vamos acompanhar. Na região A, ou B ou C, que não cumprirem com a determinação que está no decreto, nós vamos repondo com, como diz no futebol, prata da casa. Ou seja, os transportes daqui, de Teresina e ou no máximo de Timon. Se isso daí, as lacunas forem expressivas, nós podemos tomar outra atitude usando o transporte coletivo de outros estados. Usando o transporte coletivo de outros estados, Elivaldo, empresas de fora assumindo as empresas locais. Palavras do prefeito, doutor Pessoa. Ele disse o seguinte, que hoje já está acontecendo o seguinte, por exemplo, Zona Sul de Teresina, ele olha lá na planilha da S-Trans, são necessários, digamos, 50 ônibus, e lá só tem 25. Segundo o doutor Pessoa, ele já está utilizando a prata da casa, que são empresas locais aqui, né? O transporte para poder suprir essa lacuna. Aí vai chegar o momento, Gelson, que vai faltar prata da casa. Ele vai recorrer à prata de fora.
que é exatamente o que ele se referiu aí a empresas de outros estados que poderão já prestar serviço em contratos provisórios com a Prefeitura de Teresina, em contratos emergenciais com a Prefeitura de Teresina, para suprir a lacuna deixada pela escassez de ônibus em razão dos problemas da greve de transporte coletivo e também da própria situação das empresas que estão aí cumprindo o contrato com a Prefeitura da capital. Ou seja, é uma situação que permanece muito delicada, mas segundo o prefeito, o decreto já está fazendo efeito para garantir minimamente o transporte público para os teresinenses. Elivaldo Barbosa, daqui a pouco eu converso com você de novo, dessa vez sobre política, vamos detalhar essa história da PEC, saber, entender como é que votou o Partido dos Trabalhadores, detalhar o voto dos parlamentares piauienses, falar a respeito desse assunto daqui a pouco na Política em Tempo Real com Elivaldo Barbosa. E João Vicente volta ao Palácio da Cidade. Foi a primeira visita do ex-senador ao Palácio da Cidade na gestão de Dr. Pessoa. Aí, uma pergunta que se fez lá, Joelson. João Vicente ensaiou, no ano passado, na transição, a presença do PTB numa área importante do primeiro escalão do governo, da administração municipal. Essa tentativa foi frustrada, ficou fora. Ficou trauma em razão disso? A resposta daqui a pouco? Daqui a pouco. Elivaldo Barbosa traz as informações aqui ao lado de Lídia Brito, daqui a pouco em Tempo Real.